Queridos irmãos, boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor seja com todos vós. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Judas. O livro de Judas é o penúltimo livro do Novo Testamento. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4, mas iremos fazer uma reflexão, uma devocional, com base também em toda a consequência do livro, daquilo que Judas estabelece como sendo verdade para a igreja. Vamos ler. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca de toda comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a trabalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar. Querido Deus, estamos na Tua presença, diante da Tua palavra, todos nós, pecadores, necessitamos de Ti, carecemos de Ti, ó Deus bendito, e pedimos que o Teu Espírito, que inspirou, que revelou e inspirou o registro das Santas Escrituras, que o mesmo Espírito ilumine a nossa mente, a mente de nós todos aqui, para compreendermos, ó Deus, a Tua vontade revelada na Tua palavra, de tal forma que saiamos daqui fortalecidos, capacitados, transformados pela Tua graça, a começar de mim, Senhor, que preciso de Ti e não posso dar um só passo sequer na minha vida, como também os meus irmãos que aqui estão, sem que a Tua boa mão, a Tua palavra, o Teu Espírito esteja a nos guiar. Tudo isso nós Te pedimos pelo nome santo de Jesus. Amém. Amém. Vez por outra nós percebemos estampado nas manchetes de jornais, televisivos ou impressos, notícias escandalosas envolvendo profissionais que, no exercício de sua profissão, quebram com todo o conjunto de éticas que outrora, ou conjunto de ética que outrora prometeram honrar e cumprir pelo exercício de sua profissão. E como órgãos ou entidades, eu não sei como dar nomes a estas estruturas, existem organizações como a Ordem dos Advogados, Conselho Regional de Medicina, de Engenharia e tantas outras profissões que normatizam e que, de alguma forma, fiscalizam o exercício das profissões, a fim de que a excelência e a fidelidade a todos os votos do profissional possam ser cumpridos. Quando pensamos em ética, de forma mais geral, não tão específica, obviamente que nos vem à mente todo um conjunto de normas consensuais
que se pratica dentro de uma sociedade, seja ela civilizada ou tribal, de tal forma que todos nós somos envolvidos, conduzidos a agir e pensar de conformidade com o conjunto de valores que uma dada sociedade possui para si, que isso se constitui o núcleo ou a cosmovisão que determina o comportamento. Claro que isso tem cada vez mais se tornado relativista ou relativo com o advento pós-moderno, ou como se diz hoje na academia, o hipermodernismo, onde tudo, absolutamente tudo é relativo na nossa vida e você é livre para pensar e praticar absolutamente aquilo que você quer, sem que ninguém seja juiz sobre sua vida. Mas as coisas são tão relativas que até mesmo tal afirmação não se constitui absoluto para absolutamente ninguém, senão para o dono desta postura, desta perspectiva de comportamento. Quando nós, como cristãos, conduzimos a nossa vida, ao menos não devemos conduzir segundo as nossas próprias paixões ou o nosso próprio entendimento. Devemos conduzir a nossa vida consoante ou de acordo, em conformidade com a norma estabelecida, com os princípios normativos encontrados, percebidos, registrados, revelados, inspirados pelo Santo Espírito de Deus nas Sagradas Escrituras. E o mesmo Espírito ilumina o nosso entendimento para que, compreendendo, também sejamos capacitados para viver, não de conformidade com aquilo que nós acreditamos segundo o nosso próprio entendimento, mas de conformidade com aquilo que está revelado, que é encontrado em todos os princípios revelados nas Sagradas Escrituras. A carta de Judas fala eminentemente, ou de forma clara, sobre o aspecto prático da ética cristã. E ele coloca, ou melhor dizendo, ele pinta 4 quadros nessa pequena carta, onde ele é absolutamente profundo e desafiador para os crentes de sua época, o que reflete para nós também um desafio para que nós estejamos de conformidade com os princípios e a vontade daquele que é o cabeça da igreja, o Senhor da igreja, o dono da igreja, o nosso Senhor Jesus. E 2 pequenos quadros que nós vamos desenvolver, com outros 2 maiores em termos de extensão textual, encontram-se nestes 25 versículos. A carta de Judas foi escrita, não se pode precisar, mas entre a morte do apóstolo Pedro e a destruição do templo de Jerusalém, isto situado num período de tempo entre 68 a 70 depois de Cristo. Se não a última, uma das últimas cartas a serem escritas. Judas é identificado, pelo menos pela maior parte dos eruditos, dos grandes estudiosos que a fundo se dedicam à busca de elementos comprobatórios acerca da autoria, e apontam que este Judas, obviamente, não seria e nem pode ser o Iscariotes, mas é o Judas, o meio-irmão de Jesus, também irmão de Tiago. Tiago, aquele que presidiu o primeiro concílio de Jerusalém para dirimir problemas existentes na igreja, que estavam trazendo controvérsias acerca da lei, do evangelho, de como o evangelho deveria ser pregado aos gentios. Judas, então, escreve esta carta, e nós não sabemos, pelo menos os eruditos não podem precisar aonde Judas estava quando escreveu esta carta, pela característica do seu trabalho, por ser um pregador itinerante, mas que se concentrava em toda a região de Jerusalém, e possivelmente ele encontrava-se nas limitações territoriais desta região quando escrevera a sua carta. Ele escrevera de forma
muito precisa, muito simples, objetiva e desafiadora, conquanto profunda para a nossa vida. Se não, vejamos. A primeira perspectiva, ou primeiro bloco de informações que nós podemos encontrar na carta que Judas escreve, está nos versos 1 e no verso 2. Quando ele, após se identificar com uma saudação característica de uma estrutura epistolar, ele então diz: Judas, servo de Jesus Cristo. Ele se auto-intitula como escravo, porque a palavra servos, no grego, como também no hebraico, são equivalentes. Ebed, no hebraico, que significa escravo, e doulos, no grego, que também significa literalmente escravo. Alguém que está preso ao seu Senhor, alguém que vive literalmente para o seu Senhor e que é desprovido de toda vontade. Nós temos algumas informações educativas, quando no colégio aprendemos do período colonial do nosso país, do período escravocrata. E entendemos, exatamente pelos filmes e as novelas e as minisséries e tantas outras informações que nos são dadas, como vivia um escravo aqui no Brasil, como também em outros lugares. E um escravo, ele não tinha vontade própria. Ele não fazia o que ele queria. E isso não é e nem pode ser entendido como uma perspectiva metafórica, simbólica. Não, Judas não está se achando como escravo, ele está apenas simbolizando a sua expressão. Não, aqui o sentido é absolutamente literal. Ele era escravo. Mas ele não era um escravo que vivia acorrentado. Ele não vivia oprimido. Ou pelo menos não passou a viver depois que Cristo o libertou. Porque a perspectiva do cristianismo é de libertação. E libertação das amarras do pecado. Libertação do domínio do pecado. E por isso que a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas essa verdade, ela não é qualquer verdade subjetiva. Ela é uma verdade absolutamente objetiva, precisa e pessoal. Encarnada, percebida, conhecida e histórica. E se chama Jesus Cristo. Quando no complemento ele diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdadeira liberdade só existe quando aquele que tem o poder de libertar, e que é a verdade absoluta, opera em nós, pelo sacrifício da morte sofrida na cruz, por obra do Espírito Santo. Judas tem esse entendimento, mas ele é aquele servo de Deuteronômio 21, que quando, após o período de 6 anos de serviço prestado aos seus senhores, Deus estabelece uma regra, que aquele escravo deveria ser liberto. E aí nós encontramos pelo menos 3 ou 4 circunstâncias nas quais aquele escravo poderia e deveria ser liberto. Se estivesse solteiro, se tivesse casado com filhos e a esposa e os seus filhos tivessem sido dados pelo seu Senhor, em todas as possibilidades ele saía sozinho. Mas existia uma outra possibilidade que não cabia ao seu Senhor, e sim a ele próprio, decidir ficar com o seu Senhor, e servi-lo de bom grado, e servi-lo com amor, e continuar na condição de despir-se de todas as suas vontades, de tudo aquilo que é inerente ao seu coração, aos seus desejos, aos seus sonhos, aos seus ideais, aos seus planos, aquilo que tomava conta do seu coração, e ele abre mão espontaneamente para servir ao seu Senhor. E aí ele era levado à entrada da cidade,
ao portão da cidade para que os anciãos comprovassem o fato, e ele então tinha a sua orelha furada. E este sinal era para que todos vissem que aquele escravo era um escravo de orelha furada e que servia ao Senhor com amor e dedicação. É este escravo, certamente, que Judas, desculpe, irmãos, se auto-intitula. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. E a menção de Tiago aqui está caracterizada exatamente pela perspectiva regional aonde Judas atuava e que era conhecido. Ele poderia talvez usar a palavra ou o nome de Paulo, não como irmão, mas como uma referência, se a carta que Judas escrevera fosse direcionada às igrejas que conheciam Paulo. Mas aqui, a carta seguramente é direcionada às igrejas que conheciam Tiago, pela liderança e pelo legado deixado por Tiago. E Judas, então, para que a sua carta tivesse a aceitação, menciona o nome do seu irmão, o apóstolo Tiago. Mas a quem ele direciona essas cartas? E ele, irmãos, dá um destaque, ele sublinha, ele dá luz a quem ele estava escrevendo essas cartas. Ele escreve, irmãos, aqueles que haviam sido, primeiramente, chamados não segundo a perspectiva humana, chamados não por um sentimento próprio, chamados por nenhuma outra coisa, senão chamado pelo próprio Deus. Chamados e atraídos por aquele que criou todas as coisas, por aquele que controla absolutamente todas as circunstâncias, por aquele que mandou o seu Filho para morrer por quantos o Senhor havia escolhido. E o Espírito Santo, que opera no homem, tanto o querer como o realizar, convencendo-o do pecado, da justiça e do juízo, chama, e isso a teologia reformada chama de chamado eficaz, ou graça irresistível. Estes que foram alcançados, e foram alcançados porque foram amados por Deus. Deus Pai os amou, e os amou ao ponto de enviar Jesus Cristo, seu Filho, para morrer pelos seus pecados. Mas estas pessoas, ou os destinatários da carta, também são aqueles que são guardados, são selados, são protegidos pelo Espírito Santo em Jesus Cristo. A misericórdia e a paz e o amor vos sejam multiplicados. O primeiro quadro pintado é exatamente de um servo que escreve uma carta com diretrizes a um povo que foi chamado, a um indivíduo que foi transformado, que foi amado e que tem a guarda operada pelo Pai em Jesus Cristo. Foi para esse público ou para esta audiência que Paulo, ou melhor dizendo, que Judas escrevera a sua carta. A segunda perspectiva da carta do apóstolo Judas é exatamente a problemática instalada no meio desta comunidade. A audiência de Judas passara por problemas. E ele diz no verso 3, amados, quando empregava toda diligência, todo cuidado, toda seriedade, a palavra diligência imprime esse significado, toda a seriedade em escrever-vos acerca da vossa comum salvação, foi que me senti obrigado, compungido, conduzido a corresponder-me convosco, exortando-vos a trabalhar diligentemente, ou seja, de forma esforçada e séria, pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas, que tinha como objetivo dar orientações basilares
acerca da fé cristã ou da salvação comum. E quando nós entendemos essa perspectiva comum de salvação, nós somos remetidos à lembrança, à forma piedosa de como os cristãos viviam em Atos. Eles eram salvos e viviam a pietas que João Calvino sempre estabelecera e diz que é o modo digno que todo crente, todo cristão deve viver, de forma piedosa. E essa piedade não é outra coisa, senão a obediência alegre e satisfeita aos princípios normativos existentes na palavra de Deus. Era acerca destes assuntos basilares, não era acerca de teologia filosófica, não era acerca de nenhuma vertente de estudo profundo que cabe apenas aos grandes intelectuais da época, mas as questões muito básicas de como aquela comunidade devia viver na prática. O que deveria conduzir os corações, as vidas, o dia a dia, como os cristãos viviam. E Atos dá-nos alguns exemplos de como estes cristãos viviam, de conformidade com a vontade de Deus. Eles tinham prazer, irmãos, prazer em viver todo o princípio de Deus. Eles não tinham nenhum problema em renunciar a si próprios, a si mesmos, às suas vontades, às suas paixões, porque eles tinham por meta aquilo que C.S. Lewis sempre mostrou claramente. Eles tinham por meta os céus, a glória de Deus, e ganhavam em troca disso todas as bênçãos terrenas de um céu que os aguardavam na eternidade. Era estes irmãos, era sobre este assunto que Judas buscara orientar os irmãos daquelas igrejas, daquela região. Mas ele então muda a sua proposta, e no verso 4, ele então escreve os motivos pelos quais ele muda, e na segunda metade do verso 3 ele diz: exortando-vos a batalhar diligentemente, ou seja, seriamente, de forma comprometida pela fé. E esta fé a que Judas está se referindo, irmãos, não é uma fé fundamentada apenas na teoria, no conhecimento. Não é a fé como resultado de um assentimento intelectual. Não é a fé que é fundamentada apenas numa série ou numa avalanche de ideias e de informações. É uma fé que transforma a vida e faz o seu dia a dia ser diferente. É aquilo que o Senhor Jesus diz que os discípulos têm que ser sal e luz. É sendo sal e luz que você se torna relevante. É sendo sal e luz que você faz a diferença. Porque, do contrário, você é apenas mais um no meio da multidão, é apenas mais um absolutamente irrelevante no meio onde você está inserido. O Senhor Jesus, em João capítulo 15, mostra claramente as características que marcam, que identificam um discípulo do Senhor. Se guardares os meus mandamentos, se guardares as minhas palavras, ou seja, se observarem, se praticarem tudo aquilo que a vós está revelado da parte de Deus. E o apóstolo Paulo compreende que isso é resultado de uma transformação, e por isso ele, em Romanos capítulo 12, propõe um excelente caminho, que é exatamente não tomar a forma de um sistema corrompido, absolutamente em declínio, mas ter a mente transformada, ou o entendimento transformado pela renovação da nossa mente, e isto pela palavra de Deus, para que nós possamos experimentar. Experimentar é algo muito gostoso. Imagine quando a gente está diante de um prato
que aos olhos desperta imediatamente água na boca. E quando a gente prova, a gente só não passa embaixo da mesa igual a Ana Maria, mas a gente se delicia e sente todo o prazer, as glândulas salivares da boca, da língua, faz com que nós sintamos todos os aromas e sabores presentes no alimento que nós iremos degustar ou qualquer outra coisa. O experimentar é ter esse prazer em experimentar a palavra de Deus, a vontade de Deus e viver a sua vontade na sua vida, na minha vida, irrestritamente, ao ponto de sermos transformados pela renovação do vosso entendimento. É esta fé simples, é esta fé prática, que não tem a ver com bancas de seminário, que não tem a ver necessariamente, em última instância, com o academicismo, mas tem a ver com o dia a dia, com o estar em família, com o estar entre irmãos, com o viver no dia a dia do exercício profissional, nas relações interpessoais, todo o conselho de Deus, toda a vontade de Deus, fazendo isso para a glória dEle. É isto que é lutar pela fé. E por que Judas orienta que os irmãos lutem e batalhem seriamente pela fé? O verso 4 nos dá esta diretriz. Pois certos indivíduos se introduziram na comunidade. Havia pessoas que estavam ali fazendo parte da comunidade cristã e que estavam com um comportamento absolutamente distante do ideal cristão. O que era, irmãos, que eles estavam praticando? A dissimulação, a libertinagem, ainda no verso 4, a libertinagem. Eles viviam de forma absolutamente alheia e descomprometida com a prática cristã. E Judas os identifica como? Ele os identifica como ímpios. Ímpio é todo aquele que é destituído de temor reverente a Deus. É todo aquele que condena a Deus e que diz a Deus, ou que vive na sua vida, na sua prática, mostrando que Deus não existe e que Deus é absolutamente irrelevante na vida dele. O grande problema não é quando uma pessoa que não conhece a Deus age dessa forma, porque ela não pode agir de outra forma. Ela tem que ser coerente com a sua condição, e a condição do homem é absolutamente caída sem Cristo. Ele não pode fazer outra coisa senão agradar ao seu Senhor, que é o pecado. Mas o que nos impressiona, o que nos entristece, e que certamente entristece a Deus, é quando nós agimos como ímpio nas nossas escolhas. É quando nós agimos desta forma, rebelde, indiferente, insensível, como que se desconhecêssemos os propósitos de Deus para a nossa vida. E isto tem uma sede, que é nos nossos corações. Isto se instala nos nossos corações. Isso se evidencia pelos ídolos que se instalam nos nossos corações. Quando muitas vezes nós somos seduzidos, não pela proposta do mundo, não pelas setas do diabo necessariamente, porque o grande perigo, irmãos, o nosso grande e maior inimigo não é o mundo, o nosso grande e maior inimigo não é o diabo, o nosso grande e maior inimigo será sempre, até que o Senhor nos leve para si, a nossa natureza, a nossa carnalidade. O nosso coração, o meu coração, o seu coração, precisa estar absolutamente vazios de quaisquer ídolos que não seja
apenas o Senhor Jesus. E quando esses ídolos tomam forma na nossa vida, nós somos absolutamente dominados por eles e negamos a necessidade de Deus. E estes ídolos são identificados da forma mais variada possível, como uma sede exacerbada pelo sucesso, pelo reconhecimento dos outros. Quando somos tomados por uma sede descontrolada, uma ganância desenfreada pelas conquistas materiais. E isso cada vez mais nos afasta de Deus, porquanto o Senhor Jesus diz que nós não podemos servir a Deus e a Mamon, porque ou servimos a um e nos aborreceremos do outro, ou vice-versa. O nosso coração não pode estar nas riquezas, por isso ele diz, em Mateus capítulo 6, o verso 19, não acumuleis tesouro na terra, onde a traça corrói, onde o ladrão mina. Acumuleis antes tesouro no céu. Quando as solicitudes da vida invadem a nossa alma, e como Hernandes Dias sempre disse, provocando em nós um processo de ansiedade que nos asfixia, roubando de nós toda a perspectiva de confiança e de descanso em Deus. De confiança de que Deus tem o melhor para nós. De confiança de que mesmo que com a minha mão eu não alcance aquilo que aos meus olhos pode ser atrativo, Deus tem coisa melhor. E na prática, irmãos, nós ficamos angustiados, nós choramos, nós entramos em crise, em desespero, como se Deus não estivesse no controle das circunstâncias da nossa vida. Eu não estou negando aqui todo o processo que é deflagrado de sentimento diante das impossibilidades. Não há problema em se entristecer, não há problema em dizer está doendo, não há problema em ter medo, não há problema em estar ansioso. O problema são quando esses sentimentos roubam de nós a fé simples, que deve ser vivida na dependência do nosso Senhor Jesus. E há pessoas dissimuladas que fazem da graça de Deus a libertinagem e vivem dissolutamente, sem regras, vivem de conformidade com as suas paixões, alimentando, cuidando e fazendo a manutenção dos ídolos dos seus corações, distante de Deus. E no verso 5, a partir do verso 5, ele até o verso 16, o apóstolo Judas traz a sentença, o que aguarda as pessoas que agem dessa forma. Essas pessoas, irmãos, elas vivem alucinadas no verso 8, elas difamam no verso 10, elas agem ainda no verso 10 pelo instinto natural que lhe é exatamente característicos, como brutos e sem razão. Elas vivem no verso 11 com uma sórdida ganância, sem nenhuma perspectiva de recato, ou seja, sem nenhum medo, e vivem corajosamente, ousadamente, segundo os seus próprios caminhos, quando a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece vida, mas certamente o fim deles é a morte. Quando a Bíblia diz que melhor é um pouco com Deus do que o bocado fora dele. Quando a Bíblia diz que melhor é estar na casa do Senhor, um dia nos átrios do Senhor, do que 1000 fora deles. Quando a Bíblia diz no Salmo 119, em todos os seus 176 versículos, que nós devemos amar e se dedicar em obediência satisfatória e jubilosa à palavra de Deus. A lei do Senhor que é mel, que é alimento para a nossa alma. Mas as pessoas, infelizmente na igreja, vivem sem medo, corajosamente, desprezando todo o conselho de Deus. E eu digo para você uma coisa, você pode até alcançar a riqueza, eu posso até alcançar a riqueza na minha vida, mas isso não é sinônimo de que a bênção de Deus está sobre mim. Isso não é sinônimo. Isso não se traduz em bênção de Deus. Eu posso até alcançar muitos objetivos na minha vida,
Mas isso não é sinônimo da bênção de Deus na minha vida. O que é sinônimo da bênção de Deus na minha vida é quando eu, Adriano, for encontrado de conformidade com a vontade de Deus, independente das circunstâncias. Seja no leito de uma cama, seja no sucesso profissional, em quaisquer circunstâncias, o meu coração, o seu coração, deve estar sempre submisso, pleno da vontade de Deus e satisfeito neles. Porque estes que se infiltraram, no verso 16, são murmuradores. Eles murmuram, porque eles não conseguem enxergar as bênçãos de Deus. Eles são descontentes com as circunstâncias de suas vidas. Eles andam e são guiados pelas suas paixões e conduzem as suas vidas pelo sentimento que lhes controlam. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. No verso 16 ainda. São estas práticas que denunciam estes indivíduos como ímpios, porque é assim que o apóstolo os trata, como ímpios, aqueles que não temem a Deus, aqueles que não, ou que declaram na sua prática de vida que não precisam de Deus. São arrogantes estas pessoas, e serão tratadas por Deus, serão sim tratadas por Deus, porque a estas pessoas aguarda exatamente a condenação do Senhor Jesus. Quando Deus julgará estas pessoas e as condenará segundo os seus princípios, segundo a sua santidade, porquanto não foram encontrados de conformidade com a sua vontade. E o apóstolo ainda ilustra estas perspectivas encontradas em toda a perspectiva veterotestamentária, quando ele, no verso 5, lembra acerca da ação de Deus tirando o povo do Egito, mas que depois o mesmo Deus que tirou o povo do Egito foi o mesmo Deus que destruiu aqueles que não creram, ou aqueles que não se submeteram a toda a vontade de Deus. Aqueles que no versículo 7 foram identificados na cidade de Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que viviam alucinados, invertendo toda a perspectiva de Deus para as práticas carnais, decorrente de um coração pecaminoso e que não vivia como servo de Deus. Eles são como o caminho de Caim, ou andam pelo caminho de Caim, quando no verso 11 o apóstolo diz: ai deles, porque prosseguirão pelo caminho de Caim. Caim foi achado culpado, não por ter oferecido o sacrifício, mas por não ter oferecido o sacrifício que Deus havia estabelecido. Ele oferecer aquilo que ele estabelecera no seu coração, e por isso ele foi achado faltoso. Como a pretensão calculista de Balaão, em produzir uma profecia falsa, e pela ação de Deus na vida de um animal, foi impedido de concretizar os seus planos diabólicos. São essas pessoas que experimentaram do juízo de Deus, e quando no versículo 14, o apóstolo Judas evoca a uma literatura apócrifa, mas histórica, do período veterotestamentário, quando ele diz: quanto a estes, todos estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convicto todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Irmãos,
nada, absolutamente nada, foge do santo e perfeito juiz. Deus julgará. Deus nos receberá no seu tribunal. E aqueles que não tiverem a marca do Cordeiro serão condenados. Aqueles que não estiverem submissos a Jesus, aqueles que não forem tidos como doulos do Senhor Jesus, aqueles que não forem identificados como escravos de Jesus, servos de Jesus, receberão do Senhor: apartai-vos de mim, malditos, pago para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. É este o destino daqueles que não vivem como servos do Senhor, que não vivem submissos ao Senhor em toda a sua vida, que não reconhecem o Senhor como soberano, como único soberano Senhor, o Jesus Cristo bendito. Mas acerca dos santos, o apóstolo Judas ainda diz, no verso 17: vós, porém, amados, e ele lembra que aqueles que são salvos são amados por Deus, e ele diz: vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus. Os irmãos em Atos estavam fundamentados e viviam firmes na doutrina dos apóstolos, em toda a palavra dada pelo Senhor Jesus aos apóstolos. Estavam firmados no didaquê, nos ensinamentos dos apóstolos, firmes, e este ensinamento produzia resultados nas suas vidas. Eles praticavam aquilo que eles sabiam, porque nós não devemos aqui, irmãos, ficar engordando teologicamente. Não foi para isso que Deus nos chamou. O problema é que muitas vezes as pessoas crentes vêm para a igreja absolutamente anêmicos, e parece que a igreja se torna um hemocentro, onde em cada banco possui uma agulha, e você senta e coloca a agulha na sua veia para receber o sangue da palavra de Deus, porque você está anêmico, enfraquecido, pálido, sem vida, sem brilho nos olhos, sem alegria da salvação, com os ossos doloridos. Porque onde não há a palavra de Deus, só há morte, só há doença, só há fraqueza, só há lágrima, tristeza e pesar. As pessoas vêm à igreja no domingo muitas vezes para fazer transfusão de sangue. Sabe por quê? Porque elas não têm tempo para ler a Bíblia. Sabe por quê? Porque elas não têm tempo para orar. E quando é que você vai ter tempo para ler a Bíblia? Quando é que você vai ter tempo para orar? Quando é, irmãos? Quando você terminar a faculdade? Quando você se aposentar? Quando você morrer? Porque nunca você terá tempo suficiente. A justificativa de que o mundo mudou e está muito corrido, muito intenso, não cola. Nós temos que nos adaptar à nossa época e encontrar tempo para estudar, para comer a palavra, para se alimentar dela, para nos deleitarmos na presença de Deus, para termos uma vida devocional no nosso lar, para termos uma vida devocional com a nossa família. Irmãos, infelizmente, o índice é absurdo de pessoas que não vivem devocionalmente na sua vida cristã. E porque não vivem, praticam série de atitudes absurdas, fora do propósito de Deus. E depois procura o reverendo Zé Alves, para o reverendo Zé Alves tapar as brechas. Isso é triste, isso é lamentável. Mas a palavra de Deus diz: mas vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões, e essas paixões não brotam de outro lugar, senão do coração. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm
o Espírito Santo de Deus. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Esperando em obediência, esperando com alegria nele, vivendo para ele, para o Senhor Jesus, que é o nosso Senhor bendito, o nosso resgatador, o nosso Salvador bendito, o nosso Rei, porque é isso que cantamos, se não somos encontrados mentirosos nas nossas palavras, e melhor é que estejamos emudecidos. E o verso 22 diz: e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvando-os e arrebatando-os do fogo. Quanto aos outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Este é o sentimento que deve haver entre nós, de repulsa ao pecado, a tudo aquilo que desagrada a Deus. Como o reverendo José Alves sempre diz nas suas preleções, a natureza da igreja é absolutamente antagônica à natureza do mundo. E assim deve ser sempre, irmãos. E a igreja não é outra pessoa do que eu, do que você. Você é a igreja. E a sua natureza, ela deve ser absolutamente antagônica à natureza do mundo. Senão, sofreremos. E não teremos o prazer de servir a Deus. Finalmente, o apóstolo diz: ora, há aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados, ou seja, sem mancha, sem nódoa, diante da sua glória, ao único Deus, o nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. É para Ele que é a glória, irmãos. O Senhor Jesus, que é o cabeça da igreja, é o Senhor bendito. Ele deve ser aquele que conduz as nossas vidas das atitudes mais simples às mais complexas de nossa vida. Ele é o Senhor bendito, Ele é o nosso Salvador. Ele foi exaltado em cima nos céus, está à destra de Deus, e governará eternamente com a sua igreja. E fora deste Senhor não há salvação. Não adianta fazer cara de bonzinho ou tomar atitudes boas se o nosso coração estiver absolutamente distante de Deus. A glória, pois, a Ele eternamente. Amém.